Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando início a mais um trabalho de contribuição para os nossos irmãos, nosso trabalho de irmãs aí que nós temos. Já queremos agradecer as nossas irmãs, já por mais quase 150 inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe os vídeos que a gente estamos trabalhando, a dinâmica que a gente está fazendo junto com as irmãs, ajudando, auxiliando as irmãs. Para nós é uma alegria muito grande e isso vai ajudar o nosso canal aí, certo? Então nós temos como assunto base o livro de Gênesis, né? No capítulo 22, fizemos uma análise na Escola Bíblica Dominical do versículo 1 ao versículo 10. Então, o objetivo do Senhor, onde a gente pôde observar que como nós estamos entrando no mês de abril, mês festivo, de Páscoa e tudo mais. Então, a gente vê nesse instante a grande preocupação do Senhor, não somente com os nossos filhos, né, que aqui mostra também a preocupação de um pai com o filho, mas a preocupação que o Senhor tem também com nós, como servos do Senhor. Então, o texto aí que foi lido aí relata a história do sacrifício que Deus ele pediu a Abraão. Deus ele pediu um sacrifício a Abraão, embora Abraão era um servo do Senhor e tinha uma promessa. Abraão ele tinha a promessa do filho, né, que o Senhor daria a ele um filho mesmo estando em idade avançada. O Senhor prometeu que daria a ele esse filho. E o Senhor deu. Incrível que depois que o Senhor deu, o mesmo Deus que deu, ele pede aqui em sacrifício o filho. E a gente pode observar que com tudo isso acontecendo, a preocupação do Senhor de ter mudado agora de Apocalipse por causa exatamente da Páscoa. Nós estamos vivendo esses últimos instantes. A Páscoa foi um culto estabelecido ali na saída do povo. Então o culto de Páscoa é um culto que marca a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Então, como nós sabemos que o Velho Testamento ele é o profético para nós hoje, ele é um profético. Se nós pegarmos para poder observar, cada figura, cada personagem, ele tem um eco profético, ele tem uma revelação que está nos conduzindo para a eternidade. Então, nós sabemos que estamos chegando no nosso calendário, né, está chegando a tão sonhada Páscoa. A tão sonhada Páscoa. Essa Páscoa aqui que nós falamos tão sonhada, não é a Páscoa profética, não é a Páscoa, o culto verdadeiro que Deus estabeleceu lá. Não. Sabemos que a Páscoa de hoje é uma heresia que foi criada para desviar os valores, né? Para desviar os valores proféticos. O cordeiro, né? Já nós vamos ver o cordeiro, a ervas amargosa, os pães asmos e a família. Então a heresia ela é o desvio da verdade. Então a tão sonhada Páscoa não é a Páscoa do Senhor, né? A gente pode observar que nessa Páscoa, a tão sonhada Páscoa, eles prepararam tudo para substituir o culto verdadeiro. Só que aqui o nosso objetivo com a nossa contribuição não é dar ênfase à heresia dessa Páscoa, não. A nossa contribuição, nós iremos deixar bem claro a respeito do sacrifício, que elimina tudo quanto há de idolatria, porque se os irmãos pararem para observar, no livro de Apocalipse, como no tempo de Deus, o Kairos não tem tempo. Então a nossa história está acontecendo agora. Então se a gente pegar lá nas obras de Jezabel, a gente vai ver os sacrifícios da idolatria. Então se a gente pegar para poder observar que essa tão sonhada Páscoa, ela nada mais é do que um sacrifício de idolatria. Então a gente tem que ficar atento. Nós como servos do Senhor, nós precisamos estar atento a isso. Como pais, nós precisamos estar atento a isso, né? Podemos ver aqui que no nosso meio participamos desse banquete. É por isso que o Senhor
a cada dia ele está nos alertando, os adultos, pois somos nós os responsáveis pelos nossos filhos, assim como Abraão, foi ele que foi o responsável. Ele ouviu a revelação do projeto e começou a transmitir aquilo. Ele começou a transmitir para o seu filho, começou a transmitir para a sua casa, e em seguida ele preparou tudo, preparou e começou a sua caminhada. Então, como nós somos os responsáveis de transmitir os recados de Deus para os nossos filhos, a gente tem que entender, assim como Abraão, ele foi um homem que ouviu e passou da mesma forma que ele ouviu. Ele não acrescentou nada, pelo contrário, pegou da mesma forma que ouviu e passou. Do que adianta nós estarmos aqui, meus queridos, contar toda a verdade para os nossos filhos, o verdadeiro sentido do culto da Páscoa, né? Como uma história linda, maravilhosa. E depois que a gente terminar aqui, nós mesmos vamos pegar cada filho aqui, vamos levar numa loja mais próxima e mandar que ele escolha um dos banquetes ali, que é o ovo da Páscoa, que é um dos banquetes da idolatria, é um dos sacrifícios da idolatria. Então, a gente vê aqui uma hipocrisia. Contamos a história real e vivemos uma mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos por que nós temos que tomar cuidado. Na obra criadora, a gente sabe que tudo foi criado para benefício da criatura, para benefício do homem. Porém, a criação, ela está corrompida. Se os irmãos parar para poder observar, 90% hoje da criação de Deus, ela foi adulterada, ela está corrompida. Se a gente pegar para o início, a mesma serpente que induziu a heresia para Adão e Eva, uma mentira para Adão e Eva, dizendo que o homem se tornaria igualmente a Deus, ela continua influenciando, ela continua introduzindo isso na mente dos homens, que o homem pode sim se tornar igualmente a Deus. Então a gente sabe que isso é uma grande mentira. Então, se a gente pegar para poder observar, antes, na obra criadora, o único responsável, irmãos, em criar as coisas era o Criador, era o nosso Salvador, era o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Só que hoje não. Hoje, com essa heresia que foi implantada na mente do homem, o homem ele começa a criar também, de forma como se ele fosse Deus. Então, o que nós temos que entender? Que atrás desses homens que estão se intitulando, achando que eles podem estar criando as coisas, a gente sabe que há uma serpente, a mesma que deu origem ao pecado, a mesma que trouxe a heresia lá no Éden, ele continua hoje, né? Porém, hoje a gente sabe que tudo que o homem cria é para benefício próprio. O homem não vai criar nada preocupado com as pessoas. O inimigo ele não tem esse intuito, não. O grande objetivo do inimigo é desviar da verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a verdade vai nos libertar. Vai nos libertar e vai nos levar para a eternidade. Mas então o objetivo do inimigo é desviar da verdade para que o homem não seja liberto. Então hoje não é diferente. Nós temos muitos criadores de coisas aí que estão criando para si próprio. Mas a criação de Deus é diferente. Tudo que Deus cria é para benefício do homem, né? E qual é a finalidade dessas últimas obras criadas pelos homens? Alienar as criaturas, né? Para que elas venham se envolver e não sair do lugar. E não dê a sua iniciada na caminhada rumo à eternidade. Então, o verdadeiro objetivo da serpente do inimigo é fazer com que nós continuamos aqui intactos, parado, estático. E a gente sabe que a salvação, ela não é estática, ela é dinâmica, caminhando hoje, amanhã e no dia seguinte. Os criadores de hoje, eles não têm sentimento nenhum com o próximo. A gente sabe que o grande objetivo hoje é lucrar e lucrar com tudo isso. E como na Páscoa, o culto verdadeiro do Senhor, não tinha como eles lucrarem. Por quê? Porque a Páscoa verdadeira, o culto verdadeiro, já nós vamos ver isso aqui quando Isaac ele sente falta do cordeiro.
Então, ele sabia qual era o culto verdadeiro. Por que que ele sabia? Porque o pai Abraão o ensinou. Abraão ensinou para ele. Então, meus queridos, qual é o objetivo do Senhor com esses ensinos? A escola bíblica mostrou aqui Abraão representando no Velho Testamento a figura de Deus Pai, que tinha um sacrifício perfeito na eternidade e não poderia voltar atrás. Mas e para nós hoje? O que essa história representa? Essa história, ela representa, a gente tem a parte de Deus Pai aqui, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Mas esse Abraão aqui hoje, ele não vai estar representado. Hoje não. Mas profeticamente ele foi apontado lá. Mas hoje ele representa a minha vida e a sua vida. Como pai, né, como mãe, como os responsáveis pela a alegria que é Isaac, pela alegria dos filhos que nós recebemos. Então nós não podemos trazer a verdade para os nossos filhos e induzi-los para uma mentira, Então, como esses elementos não tinha como o homem lucrar com isso, ganhar dinheiro com isso, o que eles fizeram? Então eles começaram a criar, induzir no meio do povo uma heresia, que é o desvio da verdade. Então, se a gente pegar aqui, a única coisa que não mudou na Páscoa da obra criadora foi a família. Porque as demais figuras aqui, tudo foi substituído por uma mentira. Então a família aqui, eles continuou. Por quê? O objetivo do culto era reunir a família. E por que a serpente não mudou isso? Por quê? Porque ele sabe que Deus, ele é família. A constituição, família, ela veio de Deus. Então o inimigo, ele sabe que a partir do momento que ele começar a separar isso, as pessoas vão deixar de seguir. E quem é o alvo principal da serpente? Não é aqueles que não conhecem a verdade. O principal da serpente é aqueles que já conhecem a verdade. O principal é exatamente esse. E já nós vamos ver uma ação de Abraão que fez com que ele separasse algo ali que iria lhe corromper no finalizar do sacrifício. E já nós vamos falar sobre isso. Então, a gente vê que a família continuou, né? Mas o cordeiro foi substituído. Qual foi a heresia que foi implantada? O coelho. O animal continuou sendo animal, porém não é a figura do cordeiro, porque o cordeiro ele representa a vida. Lá no sacrifício de Isaac, o cordeiro representa a vida. O cordeiro substituiu a vida do pecador, substituiu a vida do filho de Abraão. Então aqui a gente vê Abraão como pai, aquele que teve dor no coração, sentiu triste, se pudesse trocar de lugar, ele trocaria. Então a gente vê também as ervas amargosas. Esses aqui foram os elementos do culto verdadeiro de Páscoa, que significa saída. Então, as ervas amargosas foi trocado pelo saboroso chocolate. Nossa, é maravilhoso demais. Quem quer meia com as amarguras do Evangelho? Quem quer meia com sofrimento? Ou abre mão disso, ou abre mão daquilo? Imagine você em uma caminhada com o seu filho, onde Deus lhe prometeu um prêmio. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. E o único sinal de fazer Abraão uma grande nação era o filho, era Isaac, porque ele já era avançado em idade. Então o que acontece? O filho que era gerado entre Abraão e Sara, essa seria a nação eleita. Então agora a única sinal de que ele seria uma grande nação era o filho, e Deus lhe pede o filho em sacrifício. Em sacrifício. Imagine você com o seu filho agora, uma alegria que Deus lhe deu, e você ter que privar o seu filho de todas essas coisas boas que nos cercam. Do chocolate, de tudo isso, das doçuras, dos celulares, das internets, das amizades, dos shoppings, de tudo isso. Imagine
você ter que privar o seu filho de estar andando com determinadas pessoas. Isso são ervas amargosas. Que os nossos filhos não podem se envolver com música do mundo, não podem se envolver com namoro fora de hora. Os nossos filhos têm que ser um templo do Espírito Santo, têm que aprender o verdadeiro culto. Isso não é fácil para nós. Porque normalmente nós temos na nossa mente o seguinte: darei para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Só que a gente acaba esquecendo que o que nós somos hoje foi resultado do que tivemos no nosso passado. Então isso nós não podemos esquecer. Porque se nós não aprendermos aqui a língua do não, os nossos filhos não vão se encontrar com um cordeiro nas nuvens. Os nossos filhos não vai ter o substituto, irmãos, irmãs, os nossos filhos não vai ter o seu substituto. Então, a frase tragada foi a morte pela vitória não vai ecoar no ouvido dos nossos filhos se nós não ensinarmos o verdadeiro culto ao Senhor. Um culto sem sacrifício de idolatria. Um culto onde as ervas amargosas, onde o abrir mão das coisas desta vida vale a pena. Onde o pão asmo não é substituído pelo peixe. Porque o resultado desses dois cultos aqui, o culto da heresia e o culto verdadeiro, a gente sabe que o resultado da heresia é a morte. O resultado da heresia é a morte. Mas o resultado do culto verdadeiro, da obra redentora, é o encontro com o nosso Cordeiro na eternidade. Quando foi revelado para nós este projeto, foi esclarecido para nós o prêmio. Cada um de nós sabemos do prêmio que Deus tem para nós. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, vestirei com as vestes brancas. Então tudo isso é prêmio. Só que o que nos chamou a atenção para entrarmos nesse caminho, porque no mesmo dia que foi nos oferecido o prêmio, foi nos revelado também o sacrifício. Não foi dessa forma? O sacrifício foi nos revelado. Então, meus queridos, nós não estamos aqui enganados pela alegria somente do prêmio. Não, nós estamos cientes do sacrifício que nós precisamos fazer, de aprender a língua do não, de colocar os nossos filhos ao pé do altar, de levar para a escola bíblica. Tudo isso é sacrifício. Tudo não é fácil de sair com os nossos filhos às ruas, ensinando a evangelizar, ensinando no culto, no lar, a pregar, a tocar, a cantar louvores, porque o culto verdadeiro envolve isso. Envolve a família, envolve o ambiente, envolve as ervas amargosas, envolve a palavra, tudo. E o resultado disso é o Cordeiro. Então, é por isso que nós, quando entramos nesta caminhada, irmãos, não estávamos enganados somente pelo prêmio. Mas sim, estávamos atentos também ao sacrifício que teríamos que fazer. Seja santo como eu sou santo. A determinação de Abraão trouxe para Isaac uma certeza de que Deus iria aceitar aquele culto. E quando eles chegam lá, o elemento que Isaac ele sentiu falta, porque a lenha foi preparada. Então aqui nós temos vários detalhes que as irmãs podem explorar. O lenho, nós temos o jumento, nós temos ali os criados que ele deixou à parte, né? Por que ele não levou os criados? Porque os criados poderiam interferir na hora que ele oferecesse o próprio filho em sacrifício. Então, se nós pegarmos para observar Ana, ela faz uma promessa ao Senhor. E ali não foi o Senhor que pediu a ela. Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu lhe oferecerei a ele em sacrifício para servir-te na tua casa durante todos os seus dias. Imagine que escolha maravilhosa que Ana fez. E hoje nós podemos ver a história desse filho sendo a alegria de Ana para toda a eternidade. Porque Samuel ecoa, ultrapassa a eternidade. Então imagine nós fazendo esse voto ao Senhor, oferecendo os nossos filhos ao Senhor em sacrifício, para que amanhã ele seja um obreiro, ele seja um instrumentista, ele seja do grupo de louvor um diácono, uma professora, seja uma serva à frente. Então, isso para nós vai ser muito honroso. Podemos ver que Isaac, ele conhecia o culto,
Ele sabia do sacrifício da idolatria e ele sabia o culto verdadeiro. E ele sabia que o pai dele não pregava para ele uma verdade e vivia uma mentira. Então quando o pai chega, prepara o altar, ele sabia que o altar era um elemento do culto verdadeiro. Quando põe a lenha, ele sabia que a lenha fazia parte do culto verdadeiro. Então ele pergunta: onde está o cordeiro? E o pai então revela: você é o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. E ele marra o filho e põe ali. Imagine o coração de um pai saber que vai ter que... Nem tudo dessa vida... Paulo ele ensina que tudo nesta vida me é lícito, mas nem tudo me convém. Imagine o sofrimento que vai ser para você, para mim como pai, saber que tudo nessa vida me é lícito, mas nem tudo eu posso fazer, porque eu sou santo, nós somos uma igreja santa, nós somos um povo separado, nós não podemos viver como vive o mundo, nós não podemos estar participando de um sacrifício da heresia, substituindo o cordeiro pelo coelho, substituindo as ervas amargosas pelo chocolate, substituindo os pães asmos, que representa a palavra revelada sem mistura, sem influência da serpente. Então, meus queridos, vai ser uma dor muito grande saber que nós teremos que prezar de tirar certas coisas da vida dos nossos filhos, porque isso não vai enriquecê-lo, pelo contrário, isso vai levá-lo para longe do profético. Então ele sabia que o pai dele vivia o culto verdadeiro. Então qual é a palavra, qual é a confirmação de Abraão? Como ele ensinou o culto verdadeiro, ele tinha uma certeza: Deus proverá para si um cordeiro. Então, quando você passa essa herança para o seu filho ele confia em você, ele sabe que o que você está fazendo é o correto. Então nós precisamos entender isso. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos tirar o seu... Olha que... Talvez alguém faça, talvez algum diácono, alguma professora viva dessa forma. Mas eu estou dizendo para os irmãos, estou aqui pregando aquilo que Deus me revelou. Então, não se assente, não pregue para os seus filhos o sacrifício, o culto verdadeiro e viva um culto de mentira, um culto recheado de heresia. Porque o que eu entendi nesse estudo para as senhoras é esta pergunta: onde está o cordeiro na sua Páscoa? Onde está o cordeiro no seu casamento? Onde está o cordeiro no meio dos seus filhos, dentro do seu lar ou até mesmo no seu local de trabalho? Deus proverá para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, o cordeiro, para que possa substituir a morte, para que nós venhamos ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O preparar da arca, a responsabilidade foi de Noé, mas foi tanto tempo que ele envolveu toda a família. Então nós precisamos envolver os nossos filhos na realização deste projeto de salvação. Não deixa: mas o meu filho, eu fico com dó quando ele me pede. Olha, Isaac não pediu nada ao pai. Ele poderia ter pedido ao pai para não fazê-lo aquilo com ele. Então foi exatamente por isso que Abraão já deixou fora lá. Ele deixou fora os criados. Então não deixa pessoas entrarem na criação dos seus filhos. Porque essas pessoas podem trazer confusão. Essas pessoas podem querer convencer você com uma heresia que está sendo influenciada lá fora. Pregue a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque no momento em que faltar o cordeiro, o seu filho ele vai virar e falar assim: pai, onde está o cordeiro? Onde está o profético? Onde está a imagem que transmite vida? Onde está a figura que representa a vida no nosso culto? Que é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus. Para nós termos uma noção. Tem um texto em que Jesus, ele vira e diz assim: pai, por que me abandonastes? É uma frase muito triste a gente saber que Jesus ele expressou isso. Mas imagine se o pai continuasse ali observando o sofrimento de Jesus. Ele tiraria Jesus da cruz, porque pai nenhum suportaria tão grande sofrimento.
Então foi exatamente porque Deus ele é determinado. Então, se ele continuasse olhando, o sacrifício, o culto, o elemento principal do culto verdadeiro, que representa a vida, seria tirado da cruz do Calvário. Então hoje nós precisamos entender isso. Precisamos ter pulso firme nas doutrinas do Espírito Santo, na transmissão da verdade. Não deixaremos de pregar a verdade. Amém, irmãos? Não estou dizendo que os irmãos vai privar os seus filhos de fazer as coisas boas. Não, acompanhe tudo com decência, com ordem, desde que as coisas que eles vão fazer não substituam o culto verdadeiro. Amém? A todos a paz do Senhor. Agradeço aí a atenção dos irmãos de chegarem até aqui no final desse vídeo. Espero que as irmãs possam tirar alguma coisa para ajudá-las na dinâmica aí das senhoras no culto de quarta-feira. O que eu entendi foi exatamente isso aqui. A preocupação do Senhor conosco como Pai, de sermos firmes naquilo que nós determinamos a fazer para com Ele, para com o nosso Criador. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.